Raul foi chegar para lá de meia-noite, né? Depois de meia-noite, já no início da segunda-feira, Pedro Raul desembarcou no aeroporto. Tinha lá a cobertura das mídias independentes. Inclusive, queria parabenizar, viu? Aproveitar o espaço aqui, mano. Eu vou parabenizar esses canais que tiveram lá, o pessoal do Muttley, da Luiz, BPR, o canal do Rosão, né? Quem estava lá também, o Pedro, né? O Pedro Acaraiá estava por lá também, fazendo lives para levar para o torcedor alvinegro, né? Que não pôde ir fazer a recepção e também não tinha esse evento de recepção, mas também levar, aliás, como eu estava falando, levar para o torcedor alvinegro o Pedro Raul, para mostrar para o Pedro Raul que a gente está junto, né? Independente de qualquer coisa, a gente está junto para demonstrar o apoio, para demonstrar que o torcedor do Ceará é diferenciado, que a gente vai abraçar o jogador aqui, né? E ele precisa disso também, porque ele vem em baixa, né? Vem em baixa na sua carreira, mas a gente cria uma expectativa muito boa, porque 2 anos atrás, praticamente, ele era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Tem boas passagens pelo Botafogo, pelo Vasco também, mas a gente sabe o potencial do jogador, né? A gente sabe o potencial do jogador, sabe que ele pode entregar. E certamente aqui no Ceará ele vai ser muito municiado, né? Porque o Ceará precisa ir a diversos jogos nessa temporada mesmo. A gente falou aqui nas lives que, por a falta de um nome, né? A gente poderia ter placares ainda maiores. No clássico, por exemplo, se a gente tivesse esse 9, certamente a gente teria saído com um resultado até mais tranquilo, né? E, enfim, o 9 chegou. Que bom que o Pedro Raul chegou. Parece que já está ambientado, já conhece diversos jogadores do elenco, já jogou com eles, isso é o mais importante. E isso é interessante porque ele chega com expectativa alta, né? E para ele ter essa, né, Manuel? Ele ter esse abraço do elenco, daqueles que já são conhecidos, a adaptação dele vai ser muito mais rápida, né? Assim, vamos torcer, vamos continuar nessa de acreditar na forma, no trabalho que tem sido feito, na forma que tem sido feito todas essas contratações, né? E torcer demais aí pro Pedro Raul com a camisa do Vozão, Manuel. Serginho, eu até tinha separado a arte aqui, tava aqui mandando mensagem pro meu pai, acabei escutando o que você tava falando, mas não raciocinei de colocar a imagem na hora. Mas, perdão aí, mas é isso. E o Pedro Raul chegando, camisa 9, que o Ceará tanto buscava no mercado, né? Tantas especulações, nomes que foram dados como quase certo, como próximos, que interessavam. E no final acabou vindo o Pedro Raul, realmente, que já tinha um interesse antigo do Ceará também, né? Se o Ceará chegou a sondar outros nomes, foi porque talvez em algum momento a negociação com o Pedro Raul não andou, mas o Ceará já tinha interesse no jogador, né? E o Pedro, apesar de ter um 2024 bem abaixo, né? Vocês podem ver no número, eu acho que a gente também não pode se enganar, né? A gente tem que tratar as coisas como elas são. Ele teve um 2024 bem abaixo. Mas a gente tem que olhar, cara, pela ótica de que um pouco parecido com o que aconteceu com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique também só veio para cá porque teve o 2024 abaixo, né? E hoje é um dos principais jogadores do elenco, se não for o principal, falando de questão técnica, principalmente no ataque. Então, o Pedro Raul chega com um cenário um pouco parecido. É um centroavante que também consegue sair da área, consegue fazer aquela do pivô, né? Ele consegue participar do jogo, tem uma boa aproximação, sabe, para chegar na frente dos zagueiros. É um cara que estava embaixo, mas é um cara que tem características que, ao meu ver, encaixam no jogo do Ceará. Principalmente, se você assiste as lives do Alisson, né, pós-tático, o Alisson está sempre lá gritando, cadê o 9? Cadê o 9? Por quê? Porque a bola, por várias vezes, passa ali dentro da pequena área e não tem um pezinho para colocar o gol, pro gol, né? O Ceará vinha sentindo falta desse jogador e a gente vai torcer muito que o Pedro Raul consiga se adaptar, Sérgio, eu acho que é até mais fácil, sabe, cara? É um cara que já estava jogando, é um cara que conhece bastante jogadores do elenco, como ele mesmo falou durante a coletiva, né? Ele jogou com o Richardson, ele até chamou de Richard, né? O Richardson, ele jogou com o Richardson no Japão, lá no Kashima Reysol. Então ele conhece muitos dos jogadores. E um ponto que me chamou a atenção, que eu não sei se você vai lembrar, mas quando saiu a notícia de que o Pedro Raul estava muito próximo do Ceará,
começou a pipocar notícias de que o Pedro Raul não queria vir para o Ceará. Não, ele não quer sair do Corinthians, não. Ele não quer vir pro... Acho engraçado. O Pedro Henrique foi a mesma coisa. Teve a mesma notícia. Aí o Pedro Raul da mesma forma. Aí o Pedro Raul chega aqui, vai dar entrevista coletiva e diz que em nenhum momento pensou em não vir. Que o negócio foi muito rápido quando rolou a negociação. Quando o Corinthians, assim, permitiu, né? E o Lucas foi até São Paulo, conversou com ele. Dali foram coisa de 2, 3 dias e o negócio estava fechado. E que para ele, o Ceará hoje se encaixa muito no que ele, Pedro Raul, precisa também para a carreira. É o que a gente disse, ele precisa de minutagem, ele precisa de gols, ele precisa recuperar a carreira dele. E o Ceará precisa desse jogador, né? Então resta a gente torcer para que isso aconteça dentro de campo, para que ele possa dar esse retorno no jogo, né, com a bola rolando, porque, cara, assim, com certeza eu me animei muito com a contratação, com a coletiva dele de hoje, apesar de ter muitas perguntas, às vezes até monótonas, até o próprio jogador, teve uma hora que o Pedro falou, né, cara, eu respondi isso há pouco. Então, apesar disso, eu acho que ele demonstrou vontade, ao contrário do que falaram, ao contrário do que propagaram antes dele chegar aqui, e isso anima qualquer torcedor, tá? Mas tá aí, vamos botar os números do Pedro Raul aí, o Emanuel. Pedro Raul, 28 anos, destaque para altura, cara. Ele tem 1,92 m, mas não é aquele centroavante paradão, né? Aparentemente ele não é aquele centroavante paradão, ele tem uma qualidade ali mínima de sair da área, né? Fazer alguma tabela. Tem a questão da característica de fazer o pivô também, pode ajudar bastante os atacantes da frente ali. Mas tá aí, Pedro Raul, ele que foi apresentado hoje, 28 anos de idade, tem aí os números dele, jogos em 2024, 2025. Esse gol que ele fez esse ano, eu imaginei até que ele ia ter mais opções, né, no time do Corinthians, mas depois desse gol ele nem foi mais escalado, nem foi mais colocado em jogos, né? E assim, a oportunidade é da ocasião. O Ceará conseguiu trazer um jogador em atividade, né? Pleno fisicamente, passou por toda a pré-temporada, jogos do Paulistão pelo Corinthians, e chega para o Ceará apto, né, para estrear já no próximo jogo, que inclusive ele já saiu no vídeo de hoje, tá? Então o Pedro Raul aí já está liberado burocraticamente, né, para estrear pelo Ceará no jogo de domingo contra o time do Maracanã, né? Esse jogo vai ser na Arena Castelão, tá, galera?